Êxodo capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te somos muito gratos, porque pela tua providência, pelo teu agir, o Senhor preservou estes registros preciosos do teu grande poder executado na história do teu povo, dos nossos pais espirituais. Nós te louvamos porque temos acesso a estes textos e podemos, Pai, observando os teus poderosos feitos no passado, sermos edificados e ensinados pelo Senhor, Pai. Ajuda-nos, portanto, a entender esta passagem. Age, Senhor, com o teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que os governos têm se afastado cada vez mais dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Pouco a pouco, alguns valores que são importantes, ensinados por Deus, têm sido dilapidados, têm sido destruídos por governos que não seguem de forma alguma os princípios da palavra. Talvez você ache num primeiro momento que governo e palavra de Deus são coisas que não deveriam se misturar, mas eu queria avisar a você que não existe neutralidade neste mundo, não existe um governo neutro,
Não existe um governo que não siga princípios e não siga valores. Não existe neutralidade. Ou você tem um governo de herança judaica cristã, que traz em si valores e princípios do reino, da palavra, ou você terá um governo que trará outras filosofias, mas nunca haverá neutralidade, nunca haverá. Ora, tome como, por exemplo, a questão do casamento. Ou um governo mais aproximado dos valores bíblicos estabelece na sua Constituição que uma família é formada por um homem e uma mulher, ou abandona-se a ideia bíblica e parte-se para outras filosofias que não consideram a família, ou que pior, consideram a família uma ameaça ao Estado, e aí você vai ter a erosão total do conceito, e a flexibilização e o enfraquecimento total daquilo que é família. Estas filosofias que combatem a família vão dizer que família pode ser um homem com 3 mulheres, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, um homem com um cachorro. De vez em quando nós ouvimos notícias esdrúxulas na internet de gente se casando com um cachorro no cartório, não no Brasil por enquanto, mas em outros países. Então, não existe neutralidade. O governo vai optar por algum caminho, não tenha dúvida. Em termos de educação de filhos, a mesma coisa. Em termos de propriedade, de direito à propriedade, a mesma coisa. Não há neutralidade neste mundo. Então, governos que são mais próximos da palavra, são governos que vão seguir valores e princípios que estarão mais próximos do ideal divino para as nações. Não existe neutralidade. Isso vale para a visão de família, visão de educação, de propriedade, de profissão e até do papel do Estado em uma sociedade. Se nós observarmos a história do mundo, nós vamos ver que, aliás, governos que se afastam mais dos princípios e dos valores bíblicos são os governos que se tornam mais opressores. A propaganda, o marketing é de mais liberdade, mas no fundo há mais opressão nestes governos. E o texto que nós estamos aqui diante de nós nesta noite é um belo exemplo de um governo opressor, de um governo com marcas muito claras de opressão. Esse texto que nós lemos está aqui no comecinho do livro de Êxodo. O livro de Êxodo foi escrito em algum tempo entre os anos 1440 e 1406 antes de Cristo. Neste período, em algum momento entre 1440 e 1406 antes de Cristo, foi escrito por Moisés e é como que uma continuação do livro de Gênesis. E logo no começo, aqui no texto que nós lemos, nós temos uma introdução que faz justamente a ligação com o livro de Gênesis, porque é uma repetição de um trecho que está em Gênesis. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família, e aí segue o nome dos filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram do Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Então nós temos aqui o relato dos filhos de Jacó e novamente a menção de que eram 70. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Estudiosos calculam, então, que nós vamos ter aqui relatado no livro do Êxodo algo 200 anos depois do final do livro de Gênesis, porque tanto José quanto os seus irmãos e aquela geração toda havia morrido, havia passado. Então é mais ou menos uns 200 anos se passaram. Os personagens que nós víamos estudando em Gênesis, todos já morreram, e eis que são novas gerações e um novo faraó, e é assim que começa o livro do Êxodo. Os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito e se multiplicaram, verso 7, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Note, que interessante aqui. Um problema no povo de Deus em Gênesis era a esterilidade. Sara
Rebeca, Raquel. Mas agora, Deus fez o povo fecundo, muito fecundo. A esterilidade já não é mais um problema aqui, pelo contrário, eles estão muito mais fecundos do que o normal. As mulheres estão mais férteis do que as próprias egípcias. E os verbos que são usados aqui para descrever isso, são verbos que geralmente são usados para proliferação de insetos. Não significa que os filhos de Israel são insetos, mas é um verbo que aponta para uma multiplicação fora do normal. As mulheres estavam muito férteis, dando muitos filhos, e a terra ali do Egito se encheu de hebreus. A figura é de uma multiplicação acima do normal. E é aqui, nesta situação nova, que nós vamos ver o homem sem Deus se desesperando. No caso, Faraó. Quando vem uma situação nova dessa, o povo dos hebreus enchendo a terra de filhos e eles crescendo, o homem sem Deus, numa situação nova, ele se desespera, ele não sabe o que fazer e ele peca. E o que nós vamos ver aqui na sequência do texto são justamente as marcas de um governo opressor. Quais são as marcas de um governo opressor? É o que nós veremos aqui na sequência. A primeira marca de um governo opressor é o temor de homens. Temor de homens. Um governo justo, como alguns que Israel teve, com reis piedosos, reis que seguiam a palavra, teme a Deus, obedece a Deus. Um governo injusto, opressor, é um governo que teme a homens, teme as outras nações, mas não teme ao Deus verdadeiro. Verso 8: Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. O novo rei não conheceu a José em qual sentido? Primeiro, no sentido mais óbvio, não é? Porque são de gerações diferentes. Este novo rei nasceu quando José já havia morrido. Então, neste primeiro sentido, não conheceu mesmo. Mas é possível que ele tivesse conhecido ou ouvido falar pelos livros, pelas informações, pela história do Egito, e nesse sentido, muito provavelmente ele conheceu. Ele sabia, sendo Faraó, era obrigação dele saber de onde tinha vindo aquele povo dos hebreus que estavam ali com ele. Mas o interessante aqui na palavra hebraica, no original, é que esta palavra, não conhecera, traz no seu sentido a ideia de que era um faraó que, embora soubesse a história de José, não reconhecia o seu valor, não cria que aquele povo era importante, não reconhecia o valor que José teve na época. E vocês se lembram o quanto o faraó da época de José reconheceu o valor de José? Na verdade, José foi usado por Deus para que aquelas pessoas não morressem de fome naquela extrema seca. Este rei novo não reconhecia o valor de José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então Faraó estava com medo do crescimento deste povo, com medo deles se aliarem a inimigos de Israel, com medo deles saírem da terra. Por que esse medo deles saírem da terra? Talvez porque naquele momento já era uma grande mão de obra importante para o Egito. Eles não queriam que este povo saísse e, na sequência, vão escravizá-los. Um governo opressor, meus irmãos, teme as nações, teme as catástrofes naturais, teme homens, mas não teme a Deus. É isso que um governo opressor não teme a Deus. Lembre-se dos seguidores de Nimrod, que, temendo serem dispersos sobre a terra como Deus mandara, decidiram construir uma torre, a chamada Torre de Babel. Eles temeram ser dispersos, mas não temeram a Deus. Lembre-se de Saul, que temia a Davi,
mas não temia ao Deus de Davi e quebrava a sua lei constantemente. Veja em nossos tempos como os governos temem a recessão, temem a economia, temem o vírus, mas não temem a Deus. Veja em nosso tempo como políticos individualmente temem a opinião pública, temem perder o voto na véspera das eleições, temem qualquer coisa que lhes tire do poder, mas não temem a Deus, não temem a Deus. Um governo opressor teme a homens, teme ao vírus, teme as catástrofes, mas não teme a Deus. Esta é a primeira marca de um governo opressor. A segunda marca de um governo opressor é a tirania. Veja o verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Cidades celeiros são cidades para armazenar alimentos. Note, os egípcios tornaram os hebreus agora em escravos, colocaram feitores de obras para forçarem trabalhos. E a palavra que aqui do nosso texto, tanto no verso 11 quanto no verso 12, afligir, o verbo afligir, é uma palavra muito forte, que poderia ser traduzida como esmagar, forçar alguém à submissão, forçar alguém a fazer coisas que não quer. É a mesma palavra que foi usada lá em Gênesis 16:6 para descrever Sara maltratando e humilhando Agar. A mesma palavra. E vejam aqui a ironia. O que Sara, a mais antiga israelita, fez com uma egípcia, Faraó agora fará com os descendentes de Sara e de Abraão. Verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Quanto mais se afligia, mais se multiplicavam, mais se espalhavam. Aqui nós temos um padrão que se repete na história do povo de Deus. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, quanto mais o povo de Deus é afligido, mais o povo de Deus se multiplica. Tanto é assim que Tertuliano, um historiador do passado, ali no começo da igreja, ele disse que o sangue de cristãos é semente do Evangelho. Quanto mais sangue os cristãos derramavam por conta das perseguições, mais a igreja crescia, mais o número de cristãos aumentava. O sangue de crentes é semente do Evangelho. Não adianta matar os crentes, quanto mais se persegue a igreja floresce, mais a igreja se multiplica. Nós somos como que sinos, que quanto mais forte bate, mais o som se espalha, mais a mensagem chega longe. Este é um padrão que aqui desde essa história se segue em toda a história da igreja. O povo de Deus, quanto mais perseguido, mais forte ele se torna. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Verso 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Dura servidão. No passado, os de Israel estavam ali como convidados, receberam uma cidade, agora eles estavam ali sendo escravizados. O novo faraó fez amargar a vida deles com dura servidão para a produção de barro, ou trabalhando com barro para a produção de tijolos, trabalhos no campo. Meus irmãos, um governo opressor é um governo tirânico, é um governo que não respeita direitos individuais. A escravidão é tirânica. Deus estabeleceu na sua palavra que o trabalhador tem direito a receber salário, tem direito a receber a sua recompensa. É por isso que a escravidão, ela é de fato contra as leis de Deus. Mas pastor, não havia escravidão em Israel? Havia,
mas ela era justa, porque ela ocorria basicamente em dois motivos. Primeiro, prisioneiros de guerra eram capturados e viravam escravos como uma punição pela guerra. E segundo, que era mais frequente, pessoas que deviam algo e não tinham como pagar, tornavam-se escravos até pagar. Se fosse hebreu, se fosse judeu, no 7º ano ele recebia obrigatoriamente a libertação. E se não fosse hebreu, havia também o ano do jubileu, de 49 anos, que liberava os escravos. Então, se o indivíduo roubasse e não tivesse como restituir, ele virava escravo. Se alguém pedisse um empréstimo, gastasse o dinheiro, não tivesse como pagar, virava escravo até efetuar o pagamento. Mas observe que em Israel a escravidão era tão humanitária. E por que era humanitária? Porque Deus colocou leis para regular e para proteger os escravos, que havia ao escravo a chance de se tornar escravo para sempre de uma pessoa, do seu senhor. E alguns se tornavam. O texto de Êxodo 21 descreve que quando um escravo, tendo chegado o seu tempo de ter a liberdade, se ele quisesse continuar servindo ao seu senhor, e por que ele quereria? Ora, porque servindo ao seu senhor ele tinha moradia, ele tinha alimento, ele tinha a proteção de um senhor, e as leis asseguravam, de fato, um caráter humanitário para a escravidão. Então, se um escravo, mesmo depois de paga a dívida, ou de chegar do dia da libertação, ele quisesse continuar sendo escravo, diz o texto de Êxodo 21, ele deveria ir até o umbral de uma porta, o batente de uma porta, e com um instrumento perfurante furar a orelha. E este então seria um escravo que estaria ali servindo ao seu senhor voluntariamente. De forma que se você visse na rua um escravo com a orelha furada, você saberia de que ele estava agora servindo ao seu senhor voluntariamente. Tamanha era a humanidade da escravidão em Israel. Mas não era assim em outras nações. Em outras nações, a escravidão, como é o caso aqui do Egito, ela era avassaladora, era para esmagar de fato as pessoas. Infelizmente, na história do mundo, nós vamos ter países ditos cristãos escravizando pessoas. Portugal, Espanha, no Brasil, e nós viemos de Portugal, tivemos escravidão aqui no Brasil. Vários países no mundo escravizaram pessoas, o que Deus nunca aprovou, porque pela palavra de Deus, o trabalhador é digno do seu salário. Deus condena a opressão. No Brasil nós não temos uma escravidão oficial, mas temos alguns tipos de escravidão. É sabido que aqui em São Paulo, há colônias de imigrantes, de estrangeiros, que vêm para São Paulo com a promessa de receber trabalho e dinheiro, e eles chegam aqui sem dinheiro, e eles começam a trabalhar, e na verdade é um golpe, porque quem oferece trabalho diz que os custos dele morar ali são muito mais altos do que o salário, e o indivíduo não consegue mais sair daqui. Nós temos em São Paulo, no centro de São Paulo, esse tipo de escravidão. Em outros lugares do Brasil também, fazendas que recebem pessoas com baixíssima condição social e acabam se tornando escravos ali, nunca conseguem pagar as contas e ficam escravizadas. Mas há um nível também de opressão aqui no Brasil, meus irmãos, que é quando o governo aumenta impostos e não devolve os serviços. Porque essa seria a lógica dos impostos, não é? O cidadão paga impostos para que o governo dê moradia, saúde, educação, devolva com serviços. E eu não preciso me alongar nessa história, porque todos nós sabemos o quão opressor tem sido o governo brasileiro nesse sentido. Aumenta os impostos e não devolvem nada. Há um nível de opressão também que cristãos, infelizmente, praticam, que é quando um empresário, dono de um comércio, dono de uma empresa, para obter mais lucros, ele paga cada vez menos os seus funcionários, e os funcionários não têm uma vida digna, porque os proprietários estão
maximizando os seus lucros. Isso é um tipo de opressão. Então, crentes que têm o seu trabalho, que têm a sua empresa, o seu comércio, a sua indústria, devem pensar muito bem nisso, em não oprimir as pessoas, em pagar um salário justo. Pastor, o que seria um salário justo? Observe, a faixa salarial da função do funcionário. Você tem um piso e você tem um teto. Não pague o piso, pague um salário justo. Talvez não dê para pagar o teto, mas pague um salário mais justo. Não baseie o pagamento dos teus funcionários na política sindical, mas sim numa faixa salarial que você perceba que seja mais justa. Deus condena a opressão. O salmista, no Salmo 12, verso 5, inspirado por Deus, disse: por causa de opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Isaías 10, verso 1 em diante. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, a segunda marca de um governo opressor é a tirania. A tirania. A primeira marca é o temor de homens, a segunda, a tirania. Isso nos leva à terceira marca de um governo opressor, a terceira e última marca, que é o desrespeito pela vida. O desrespeito pela vida. Veja o versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. O nome delas era Sifrá e Puá. Observe que o rei do Egito não recebe nome no nosso texto. As parteiras recebem. Quem é mais nobre? Quem tem o direito de entrar para a história do povo de Deus? Um faraó ímpio ou servas fiéis ao Senhor? Elas recebem nome, elas entram para a história. Estas mulheres eram mais nobres que faraó, porque receberam uma ordem terrível, matar crianças, e não obedeceram, preferiram obedecer a Deus. A ordem foi clara: quando vocês forem servir de parteiras, examinai, se for menino, mate, se for filha, deixa que viva. Qual era a lógica aqui do faraó? Muitas mulheres não oferecem risco, os homens é que vão para a guerra. Então, se você tiver uma nação cheia de homens de outra nacionalidade, eis o risco. Mas mulheres não. Na verdade, dentro daquela cultura, eles até pensavam: é mais mulheres para nós e para os nossos filhos. Agora, homens era o risco, por isso a ordem aqui do faraó. Mas as parteiras, verso 17, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Irmãos, pergunta: Deus apareceu a estas parteiras? Não. Deus falou com estas parteiras em sonhos? Não. Deus se revelou de alguma forma sobrenatural a estas parteiras? Não. Deus enviou profetas para falar a estas parteiras? Não. E por que é que estas parteiras fizeram o que era certo aos olhos de Deus? Porque elas temiam a Deus, e elas sabiam que tirar a vida do próximo, mesmo que seja um recém-nascido, é pecado contra Deus. Essas mulheres temiam a Deus, elas não precisaram de anjos aparecendo, de profetas profetizando, de visões ou sonhos, elas simplesmente seguiram a palavra. Porque desde o Gênesis está revelado que você não pode tirar a vida do próximo. Elas eram fiéis a Deus, tementes a Deus, e assim elas o fizeram. Irmãos, um crente verdadeiro teme mais a Deus do que aos amigos. Um crente verdadeiro teme mais a Deus do que ao chefe.
Um crente verdadeiro teme mais a Deus do que a própria constituição do seu país. Um crente verdadeiro prefere morrer a ter que desobedecer o seu Deus. É o caso destas servas, Sifrá e Puá. O crente verdadeiro obedece a Deus e desobedece os seus amigos. Um crente verdadeiro obedece a Deus e desobedece o seu chefe, se a ordem vai contra Deus. Um crente verdadeiro obedece a Deus e desobedece às leis do país, se as leis do país forem contra Deus. Um crente verdadeiro está disposto a morrer, a perder o emprego, a perder amizades e ficar com Deus, obedecendo a Deus. Um crente verdadeiro é como Daniel, que preferiu ser comido por leões a desobedecer o seu Deus. Um crente verdadeiro é como Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, que preferiram morrer queimados vivos a desobedecer o seu Deus. Um crente verdadeiro é como Pedro e os apóstolos, que disseram às autoridades religiosas do Sinédrio em alto e bom som: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, meus irmãos, crentes verdadeiros, eles obedecem a Deus como Sifrá e Puá. Veja, elas estavam diante do grande Faraó. Não havia autoridade maior naquele mundo, mas elas não obedeceram. Elas obedeceram a Deus, elas desobedeceram o líder humano para obedecer o seu líder verdadeiro, o seu líder divino. Então, verso 18, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. Note, tudo indica que isso não era verdade. Tudo indica que isso foi uma desculpa que as parteiras usaram. Tudo indica. Tá? Mas mesmo assim, Deus as abençoou. Veja o verso 20. Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Observe que Deus abençoou as parteiras com famílias. Elas protegeram famílias. E Deus retribuiu, dando a elas famílias. Então ordenou Faraó a todo o povo, já que as parteiras não obedeceram, agora ele vai dizer para o povo inteiro: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, as filhas deixareis viver. Meus irmãos, um governo opressor desrespeita a vida. Aqui, matando bebês, mandando matar bebês, meninos recém-nascidos. Em nossos dias, apoiando o aborto, autorizando que a morte seja feita no ventre da mãe, no local mais seguro que uma criança poderia estar. O governo autoriza que a vida seja interrompida. Um governo opressor desrespeita a vida. Governos que apoiam o aborto são cúmplices no sangue destas crianças. Estima-se, meus irmãos, que mais de 50 milhões de crianças sejam abortadas no mundo todos os anos. E os governos pró-aborto têm culpa neste sangue, são cúmplices. Por que esses governos estão errados? Porque Deus proíbe o assassinato, seja de adultos, seja de crianças, seja de bebês no ventre. Toda forma de interrupção de vida é assassinato. Muito antes do não matarás ser escrito nas tábuas da lei dos 10 mandamentos, Deus já havia dito na sua palavra, Gênesis 9:6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui está a razão pela qual o ser humano não pode tirar a vida do ser humano, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem.
Matar alguém é pecar contra o próprio Deus, contra alguém que é imagem, que foi feita imagem de Deus. Eis a razão porque ninguém pode tirar a própria vida, suicídio, e nem pode assassinar o próximo, seja adulto, seja criança. É por isso que o crente é contra assassinato. É por isso que o crente é contra suicídio, é contra eutanásia, é contra aborto. O crente é sempre pró-vida, sempre pró-vida. Nós defendemos a vida sempre, porque Deus estabelece isso na sua palavra. Mas pastor, e o feto é vida? É claro que é vida, é claro que é. A Bíblia deixa claro isso em vários versículos. Eu trouxe apenas alguns. Por exemplo, os filhos de Rebeca, já na sua barriga, são chamados de 2 povos. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Disse Rebeca. E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Veja que não são fetos descartáveis, são 2 povos que estão ali naquela barriga. O salmista disse que era de Deus antes mesmo de nascer. Salmo 22:10: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Personalidade antes do nascimento, já no ventre. O Salmo 139: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isaías: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Foi chamado já no ventre. Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Na barriga, como é que não é vida? A profecia sobre João Batista: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. João Batista era cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E o que dizer do encontro das 2 barrigas? Em uma barriga, João Batista, na outra barriga, Jesus Cristo. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Meus irmãos, a vida começa na concepção. Fetos já são seres com corpo e com alma. Irmãs que por algum motivo tiveram alguma interrupção na gravidez, um dia vão se encontrar com seus filhos na eternidade. Eles estão lá, porque o feto já tem alma, já é um corpo, já é um ser humano. E aqueles que morrem já são pessoas. A vida começa na concepção. Mas governos opressores desrespeitam isso totalmente. O crente que teme a Deus, assim como Sifrá e Puá, é sempre a favor da vida, em todas as circunstâncias. Concluindo, meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que os governos têm cada vez mais se afastado da lei de Deus, se afastado dos princípios, dos valores da palavra de Deus. E como vimos no começo, não existe neutralidade. Todo governo vai seguir uma filosofia. Aqueles que se afastam mais da palavra e aqueles que ainda têm algum tipo de herança da palavra de Deus. Nós vimos nesta noite
que um governo opressor tem algumas marcas: temor de homens, tirania e desrespeito à vida. Como cidadãos do reino de Deus, vivendo neste mundo de governos opressores, nós devemos ser como Sifrá e Puá. Devemos obedecer a Deus, devemos obedecer às autoridades também, é claro. Romanos 13 nos mostra que nós devemos ser submissos às autoridades, até o momento em que haja um conflito. Quando uma autoridade nos ordenar algo que entre em conflito com a lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus. Não importam as consequências, se multa, se prisão, se morte, não importam as consequências. Antes importa obedecer a Deus do que a homens, mesmo que isso custe o emprego, a amizade e a própria vida. Devemos, irmãos, no mundo assim, confiar em Deus. As nações, elas vão se rebelando mesmo. O Salmo 2 é um belo retrato disso, quando o salmista, divinamente inspirado, ele diz que os gentios se enfurecem. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Os governos fazem isso mesmo. Vamos tirar todos os símbolos cristãos das repartições públicas. Vamos proibir a oração do Pai Nosso nas cerimônias cívicas. Vamos proibir tudo. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Os governos ímpios, eles querem cada vez mais distância da palavra de Deus. Enquanto isso, verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus está rindo desta grande rebelião das nações, tramando e conspirando contra o Deus poderoso. Deus olha dos céus e ri, zomba dessas pequeninas criaturas tão furiosas, se rebelando contra o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do universo. Então, meus irmãos, em momentos difíceis de governos opressores, cabe a nós obedecermos a Deus e confiarmos. Deus tem o controle total da situação. No livro de Êxodo, nós vamos perceber que a escravidão vai continuar e Deus vai mandar um redentor, que com um braço muito forte, o braço de Deus, com muitos milagres e maravilhas, vai libertar o povo. Deus tem o controle de todas as coisas. O final da história já está escrito e nós sabemos que é um final feliz. Então confiemos neste Deus, que nada nos abale. Entrem ou saiam governos ímpios, nós confiamos em Deus, nós estamos seguros nele. Que Ele assim nos abençoe. Amém.